Bom dia! Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo, jovens. Eu sou Luma Montagil e estou muito animada para o nosso programa. Aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele. Olá, gente, bom dia! Eu sou Ana Vitória e estou extremamente animada para compartilhar com vocês o tema de hoje. Bom dia, minha gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pop. Espero que vocês se identifiquem demais com o tema que iremos abordar no programa de hoje. O tema de hoje é saúde mental com jovens. Mas antes de iniciarmos, meninas, vamos falar sobre os nossos programas. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, só colocar TVI que já vai aparecer. Também o canal 24.2 na TVC. Temos o nosso Instagram, TV Conexão Pop TVI. Conexão Pop TVI. E também o Instagram da TVI, que é TVI Play Oficial. Ansiedade com jovens. É extremamente importante um acompanhamento desde cedo, porque ajuda no desenvolvimento emocional e também da sua saúde, tanto com jovens quanto com adolescentes. Falar sobre esse assunto é um pouco complexo, ainda mais para mim, que hoje, com 21 anos, tenho sim também ansiedade, não é muito forte, porque hoje eu faço o acompanhamento, mas acontece muito, e sem falar também nas redes sociais, que impactam muito também com esses jovens, porque existe muita comparação de você ver a vida de um e falar assim, é perfeita. Porque assim, na rede social a gente mostra o que a gente quer e não 100% da realidade. Então, cuidado, você que se espelha demais na vida do outro, não é assim que funciona, tá, gente? Sem falar também que as pessoas nas redes sociais procuram muito por validação, que é aquele negócio assim, meu Deus, meu vídeo não teve muita curtida, não teve compartilhamento, não teve visualização. E isso impacta muito com o nosso emocional, né, meninas? Fala pra gente, como é que vocês se sentem sabendo que muita gente também passa por esse processo? Olha, Luma, olha, Gabi, eu acredito que a ansiedade, ela desde cedo tem que ser um assunto abordado nas escolas, sim. Em rodas de conversa, nas famílias, né? Não é para ser um papo isolado, porque desde cedo a criança ela vai aprender a lidar com sua ansiedade, né? Porque a gente cresce se cobrando muito, eu preciso ser perfeita naquilo, eu preciso ser perfeita nisso, e não é bem assim, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu tentava muito ser a filha perfeita. E aí na escola, quando eu tirava 9, eu achava que eu tinha que ter tirado 10. E aí vinha aquela cobrança de, poxa, falhei. E o que eu acredito? Eu lembro que a Zendaya, brasileira, gente. Brasileira. A Zendaya, ela falou numa entrevista sobre que ela também sentia ansiedade, né? E eu fiquei séria, eu não acredito. Porque a gente vê essas mulheres tão seguras, lindas, bem-sucedidas, né? E aí a gente entende que ninguém tá imune, né? Que a ansiedade, a saúde mental é alguma coisa humana, sabe? E eu fico muito triste em saber que existem realmente esse tabu quanto à saúde mental, porque isso impede que ela seja tratada desde cedo, né? E aí, como a Zendaya, ela também tem ansiedade, nós, meros mortais, também temos. E isso é muito importante para ser falado, sabe? É muito importante a gente falar sobre isso e bater na tecla mesmo. Exatamente, Ana. Como você falou, tem que ser abordado desde cedo nas escolas, né? Que eu acho que é onde surge a maioria da ansiedade dos jovens, né? Eu vim de uma escola onde, desde cedo, eu tive que lidar com a pressão psicológica de vestibulares, né? Então, desde cedo, eu tive que trabalhar isso em mim, porque senão eu ia acabar o ensino médio totalmente
louquinha da cabeça, né? Acontece. Então, eu acho que essa identidade que a gente, né, acaba tendo em famosos, em artistas e até influencers mesmos que a gente acompanha é muito importante para passar esse processo. E também a gente precisa aceitar que a gente precisa de ajuda, gente. Sim. Muita gente não aceita fazer terapia, muita gente não aceita frequentar uma consulta de psicóloga. Então, tipo assim, eu acho muito importante a gente abordar esse assunto justamente por isso. Até porque a gente pode mudar de uma faculdade, ou de uma escola para faculdade, de uma faculdade para um ambiente de trabalho, mas a questão da ansiedade sempre será a mesma. As crises de pânico sempre serão as mesmas. Verdade, Gabi. Inclusive, você falando aí sobre a gente ter que fazer, eu também acho. Apesar de hoje eu faço terapia, tem 3 anos que eu faço. Só que quando eu era mais nova, minhas amigas sempre fizeram. E eu julgava muito. E eu sei que tem muita gente também que julga, que acha que quem faz terapia é quem tá meio doido já. Louco. É coisa de louco. E esse era o meu pensamento também. Só que quando você começa a fazer, você percebe que é totalmente diferente. Hoje eu comecei a fazer por conta de um motivo ímpar, que não vem ao caso, mas recebi alta ano passado. E eu falei assim, Fran é minha psicóloga. Falei assim, Fran, não quero parar, eu quero continuar, porque me fez mostrar muitas coisas que eu não conseguia enxergar em mim mesma. Eu acho que é muito essencial a gente fazer a terapia, até porque também hoje eu trabalho com a internet, então a pressão ela começa a ser maior. Sim. Ter a sua própria responsabilidade, não ter a responsabilidade das redes sociais, porque hoje as pessoas falam que acham que tem que falar e a gente tem que ouvir também. Eles acham que a vida é assim, infelizmente não é. E assim, então como lidar com essa pressão na vida digital, né? Eu separei até também aí uma foto, não sei se vai conseguir colocar, de Vanessa Lopes. Vai conseguir, Cássio? Será que vai conseguir, Cássio? Deu tempo? Eu pedi agora. Gente, desculpa. Falhei. Vai conseguir, Vamos Cássio? ver. Deixa eu ver aí. Se ela não conseguir, amiga, pode falar. Ó, eu vou começando a falar e se conseguir colocar no ar, viu? Vanessa Lopes, eu acho que muitos devem conhecer. Pra quem não conhece, ela é digital influencer. Ela é TikTok, dançarina. Ela participou também do Big Brother. Aí, a foto dela. Aê, Cássio! Em 2024. E durante a sua participação, ela não aguentou a pressão psicológica vinda das redes sociais, que ocasionou uma grande quebra de identidade. E durante o programa, houve a sua desistência num reality. Mas hoje, graças a Deus, Vanessa está aí arrasando nos seus TikToks, gravando bastante. E lida também com as redes sociais de uma forma diferente. E o principal, né? Estar bem. Vanessa aí, linda, eu adoro. Sigo muito no TikTok, as dancinhas eu tento fazer todas, apesar que eu não sei muito dançar, não. Eu acho que esse talento dela a gente não vai ter, porque ela é profissional. Ontem ela postou um vídeo com a mãe. Menina, até a mãe dança mais que eu, Jesus. Eu acho muito importante, Luma, citar esse exemplo de Vanessa. Pode tirar, viu, Cássio? Eu acho muito importante, Luma, citar esse exemplo de Vanessa, porque muitos jovens se identificam com ela, né? Tanto que ela cresceu na plataforma do TikTok justamente com a audiência do público mais jovem, mais adolescente. Então, essa quebra de identidade que ela foi tendo durante o programa, muitos não entendiam, né, o que estava acontecendo ali, achavam que ela estava criando um personagem, né, pro programa, pro reality show, mas não, na verdade, o hater que ela recebia aqui fora antes de entrar ocasionou toda essa quebra, essas crises de pânico, aquela loucura que ela passou no programa e acabou apertando um botão, né? Nossa, velho, verdade. Porque a gente tá lá dentro, né? E a gente fica sozinha, porque não tem nada. O BBB não tem nada ali. É um reality que você tem que estar você, a sua companhia, dos seus parceiros ali. Se você não der bem com seus parceiros, é você e você. E aí ela parava ali e eu acho que essa quebra de identidade veio tão forte, que eu acho que ela passava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E o pessoal tentava ajudar ela. Isso. Só que não entendia o que estava acontecendo. Exato. Simplesmente eles tentaram dar o máximo de suporte, mas quando viram que não teve jeito, ela já tinha apertado o botão. Sim, exatamente. Vocês acham que a ansiedade com 25 anos é normal? Acontece? Então, infelizmente sim. Mas o que acontece? Não deveria, né? Mas realmente acontece, só que não é só isso. A gente precisa falar de como a ansiedade nasce num sistema que exige que a gente seja produtivo o tempo inteiro.
Mesmo quando o nosso corpo, ele pede por descanso, mesmo quando a nossa mente, ela grita por socorro, sabe? Tá tudo ali, tipo, não, você tem que ser produtivo, tem que fazer, tem que seguir toda a sua lista do dia. E não é bem assim, sabe? A gente vê gente acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, trabalhando o dia todo, indo dormir meia-noite, 11 horas. E essa pessoa, quando ela deita na cama, ela ainda se sente culpada por não estar fazendo o suficiente, sabe? Por achar que deveria estar fazendo mais. E isso não é só ansiedade. Isso é o sistema que adoece a gente, sabe? E aí a gente tem um exemplo. Os jovens de periferia, a juventude preta, da quebrada mesmo, por exemplo. Essa galera não tem tempo para terapia. Essa galera, tem gente que não tem tempo nem para pensar no que tá sentindo, porque precisa sobreviver. E assim, ela tem que dar tudo de si ali, porque precisa correr atrás das suas coisas. E quando essa galera, ela entra numa universidade, por exemplo, ela sente que tem que representar, que não pode falhar. Porque não só quando entra na universidade, mas quando a gente vê alguém subindo na vida, por exemplo, ela sente que, tipo assim, não posso falhar em momento nenhum. Porque essa é a minha chance de, sei lá, dar um futuro para minha família, de eu mesma ter um futuro, ou de ajudar a minha comunidade. E isso é um peso tão grande. Tão grande, porque você é como se fosse realmente proibido perder, como se fosse proibido errar, e isso é angustiante. Tem uma fala da minha querida Angela Davis que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: não aceito mais as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não posso aceitar. Isso inclui o jeito que a ansiedade, a sociedade, ele, como é que fala? Impõe da gente sucesso, exige da gente perfeição, performance, sendo que a sociedade não dá estrutura nenhuma, sabe? E aí é muito louco, porque a gente precisa parar de tratar a saúde mental como um papo isolado. Não é um papo isolado, principalmente quando a gente vê que muita gente tem que fazer as coisas, tipo assim, não, tenho que fazer. E aí não consegue nem parar pra, saber o que tá sentindo ou o que não tá sentindo. E enquanto a gente não olhar pra isso com seriedade mesmo, as coisas não vão mudar. E esses jovens, antes dos 25 anos, como você me fez a pergunta, tem se cobrado tanto pra, tipo, não, precisa dar conta. E também tem a questão que você também falou da vida digital, né? Que tem aquilo, tipo, não, olha, 18 anos, termino a faculdade, ou a escola, 19 entro na faculdade, com 21 eu tenho que ter um namoro estável, com 23 tenho que terminar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, e aí tem a vida digital, tipo, se eu posto uma foto, se eu posto um comentário, ou a comparação mesmo, tipo, com a vida dos outros, sabe? A gente vê tudo tão perfeito nas redes sociais. A gente se compara muito com o que a gente vê nas redes sociais, com os artistas, com os influencers que a gente acompanha. Eu acho isso tão problemático, gente, tão perigoso. Sim. Porque hoje a maioria das redes sociais é composta por jovens. Exato. Que acompanham pessoas adultas, bem-sucedidas, com suas vidas perfeitas, famílias, carros, casa própria, empresa. Então, assim, a gente vem com assim, um boom de notícias, um boom de vida perfeitas, que na verdade nem é. Não. O que tá acontecendo? Que inclusive foi o que a gente tava conversando lá fora, não foi? Sim. Do digital influencer. Que mostra ter uma vida perfeita, só que quando você conhece realmente, sabe que não é aquilo que mostra nas redes sociais. Então, por isso, pra você que tá nos assistindo, tenha bastante cuidado e não acredite 100% no que você vê nas redes sociais. Nem toda a vida é perfeita, nem todo relacionamento é 100%, porque muita gente costuma, como eu falei também no começo, se comparar muito com essas pessoas. Sim. Né? E aí acaba que por isso que cria a ansiedade.
Exato, e a gente acha que não tá dando o suficiente, que não é o suficiente, que o problema tá com a gente. A gente fica assim, meu Deus do céu, Gabi tem 18 anos, já tem carro, já namora, não sei o que, imagina. Você fica assim, meu Deus, eu sou um inútil. E eu mais ou tenho menos 19, não consegui nada. Indo pra casa dos 20, gente, a gente acaba ficando desesperadas. Sim. Tipo, meu Deus, eu não vou ter sucesso na minha carreira, sendo que a gente mal tá começando a faculdade. Sim, exatamente. Sendo que mal a gente tá iniciando em um estágio, por exemplo. Uma coisa, vou falar um relato pessoal meu. Quando eu decidi que queria trabalhar com a internet, que gravar vídeos era o que eu amo, eu me peguei nesse boom de ver as influenciadoras mais novas que eu, com visualizações absurdas, milhões de seguidores, e eu postando os mesmos vídeos, o mesmo estilo de conteúdo, e não via esse engajamento todo. Então eu ficava sem entender, e até eu compreender que cada processo, cada história de uma pessoa tem o seu desenvolvimento, tem a sua hora certa, foi difícil, porque eu sofri internamente, eu ficava mal e as pessoas não entendiam. Porque, Gabi, por que você tá mais cabisbaixa? Exatamente. E eu ficava tipo, não, porque pra mim é um problema fútil quando eu vou falar isso com o outro. Então, acaba que eu não compartilhava os meus sentimentos. E aí que eu vou enfatizar pra vocês a importância de você ter amigos que te apoiam, a importância de você ter uma família que te dá todo o suporte, não de aconchego, de, você vai conseguir vencer na vida, mas de um suporte psicológico. Entendeu? Sim. Porque muitos pais não aceitam que seus filhos façam terapia, não aceitam que seus filhos tenham consulta com psicólogas, porque acham que isso é banal, é drama da adolescência, sim, é drama do jovem estar passando por isso. Frescura. É fútil. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto e dar ênfase nisso. Sim, Gabi. E você falou uma coisa muito interessante agora, porque a gente para pensar que saúde mental também tem a ver com justiça social, né? De tipo assim, não, mas aquela já tá lá. Mas a gente tem que ver a trajetória. Como que ela chegou lá? Sabe? Exatamente. Não é tipo assim, tem gente que com certeza começa do zero. Não desmerecendo o mérito de ninguém. Mas tem gente que já tá lá, sabe? Que já tem tudo. E a gente de cá, que não tem, fica, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Verdade. É muito louco, é muito louco. E sobre a saúde mental ser um tabu muito grande, Gabi e Luma, porque tem coisas que realmente as pessoas acho que ficam com a mente fechada sobre, de não vai fazer terapia, você tem tudo, você tem casa, você tem comida, você tem isso, e não é bem assim, né, porque a gente não controla o nosso emocional, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar nos ajudar, né, com a terapia, com o psicólogo, com o acompanhamento psicoterapêutico. Sabe o que eu ouço muito, né? Sempre quando eu falo que eu faço terapia de algumas pessoas, é que fala assim, você demonstra ser uma pessoa tão alegre, pra que você faz isso? Nossa, eu já escutei muito isso. Apesar de não fazer terapia, eu já escutei muito isso das pessoas falando pra amigos próximos. Nossa, você é uma pessoa tão tranquila, tão alegre. Por que você faz? Tipo, qual é o problema que você tem? Às vezes a gente não se sente confortável em falar isso com o próprio amigo, né, em público. Imagine pra uma pessoa que é totalmente desconhecida pra você. Aí eu tava conversando essa semana até sobre isso. E eu falei assim, mas até quem é psicólogo faz terapia. Aí falaram bem assim, e por que faz? Aí eu falei, gente, se a pessoa vai cuidar do problema dos outros, tem que estar pelo menos bem com seus problemas, né? Porque eu acho que é a realidade. Porque assim, se eu preciso de terapia... gente, o YouTube tá bombando aqui. Tá, nossa, então a gente trouxe muita gente falando hoje, né, que pro programa. Sofre com isso também. Estão aqui me mandando um print. Maravilhosas, estão arrasando, assunto muito polêmico, assunto da utilidade. É verdade. Contem aí pra gente sua experiência também, que a gente quer ler aqui ao vivo pra vocês. Voltando aqui ao caso, meninas, assim, eu acho que pra gente conseguir conciliar a nossa vida, a gente precisa estar bem com a nossa mente. Eu vi um vídeo de Rodrigo Faro falando, primeiro cuide de si, para depois cuidar do próximo. Exato. Porque se nós não estamos bem consigo mesmo, com a nossa mente, quando a mente da gente não tá bem, a gente não consegue fazer nada. Quer saber algo bem real assim? Quando a mente realmente não tá bem, é em época de prova. Ai. Eu estava assim semana passada. Gabi hoje tem prova, né? Boa sorte.
E assim, a gente fica assim, meu Deus, a gente não consegue fazer nada, porque fica só pensando naquilo. E ontem, meu professor falou bem assim, Luma, você tem a mente muito ansiosa, precisa relaxar um pouco, porque eu fico pensando muito. Eu falei pra ele bem assim, professor, eu comecei a gostar do assunto, só que quando eu tava estudando pra prova, eu falei assim, não tô entendendo nada. Aí eu falei, parei de estudar. E eu peguei e falei isso pra ele, né? Porque assim, a nota foi boa, mas não foi o que eu esperava, porque eu já sabia o assunto. Mas com a ansiedade naquele momento, acaba que a gente se desconcentra. E ele falou, não precisa relaxar mais um pouco. E a gente vai tentando, só que também não é fácil, né? A gente relaxar 100%. Não mesmo, não é fácil. Quando a gente... Tem uma frase que disseram pra mim uma vez, não sei quem foi, se eu fui ele, que tem aquilo de tipo, quem é... curado, cura, quem é ferido, fere. E aí você falou, quando a gente não tá bem consigo mesmo, a gente não vai conseguir estar bem para o próximo, sabe? E isso envolve todo e qualquer relacionamento interpessoal, principalmente relacionamento afetivo mesmo, de relacionamento, que eu acho que se trata de responsabilidade afetiva, né? Como é que a gente entra num relacionamento não estando, não bem se amando próprio. Como é que vai amar o próximo, né? Eu acho que a terapia se encaixa perfeitamente nisso, de tipo assim, não, preciso me cuidar, preciso ser o meu quartinho aconchegante pra depois poder contribuir com outra pessoa. E na questão da prova, Lu, a gente fica tão ansiosa, porque tipo, a gente sabe o assunto, a gente sabe que sabe o assunto, só que na hora a gente fica tão nervosa, tipo, não, preciso tirar 10, não, preciso ir bem, que a gente esquece, sabe? Mesmo a gente sabendo por isso, inclusive, eu acho que a prova é um método horrível de avaliação. Eu também acho. Não quer dizer que você é um péssimo aluno, não. Não, ainda mais tem gente que cola, pois né? Que pesca e passa. E eu que sei o assunto, fiquei nervosa, não passo. Eu acho que a prova é um dos métodos mais aterrorizantes dos jovens. Não importa se tá na escola, na faculdade. Eu acho que essa pressão psicológica que ela deixa a gente uns dias antes, né, na preparação, acaba atrapalhando tudo quando chega lá na hora de fato, né? Isso, a pressão que ela causa da prova, né? A gente fica, meu Deus, ou passo. Ô, Ana, puxando esse ganchinho de provas, eu vou falar hoje aqui sobre uma influenciadora chamada Sofia Lacerda, né? Mais conhecida por muitos jovens, que é Sossô Careca. Ela tem milhões de seguidores. Ela conseguiu atingir recentemente 6 milhões de seguidores. Aí, né? Pode passar aí, Cássio. Ela é maravilhosa. Ela tem 18 anos e tá cursando o último ano no ensino médio. E recentemente virou pauta. Nas internets, porque ela simplesmente nunca ia para os aniversários que era convidado de famosos. E isso acabou desencadeando um hater muito pesado em cima dela, né? E para ela lidar com esse hater, ela teve que vir a público falar, gente, é por isso que eu não vou eu não vou para aniversários de famosos. Não é porque eu não quero, é porque eu tenho uma obrigação escolar a cumprir. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero fazer isso tudo direitinho, e para isso eu tenho que passar por esse ano. Por mais que seja difícil eu abdicar de festas, de eventos que, né, seriam legais, que eu estaria com os meus amigos do meio, né, do digital, mas eu preciso abdicar disso aqui. E ela mostrou o boletim de prova dela, que ela faltou naquela semana específica da festa da influência, que o povo tacou um hate gigante nela. E ela mostrou também a ansiedade que ela fica durante esse processo de estudos. E eu acredito que não só a ansiedade pelo processo de estar estudando para fazer uma avaliação, mas também do hate, dos comentários que ela leva em cima disso, das escolhas de vida dela. E isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes para você pode ser algo supérfluo, mas para o outro é muito importante tratar sobre isso. Se trata de responsabilidade, né? Consigo, com sua família, com seus estudos. Sua vida, né? Então, assim, a ansiedade é normal. Mas não quer dizer que você tem que se acostumar com ela. Procure um psicólogo, alguém específico na área. Ou até mesmo esteja com seus amigos, com as pessoas que te fazem bem. Porque eu acho que quando você não pode fazer uma terapia 100% assim, com um profissional, só você estar com um amigo seu já lhe cura 100%. É verdade, é verdade. Tem pessoas que realmente nos salvam, né, de nós mesmas. E eu fiquei sabendo que Gabi tem umas dicas. São basiquinhas, tá, gente? Mas que são essenciais para você manter a sua saúde mental estável.
insuportável todos os dias. E uma delas é você não adquirir conteúdos que sejam degradáveis para sua saúde mental, né? Conteúdos, posts nas redes sociais. Evite o máximo algo que te deixa negativamente para baixo, né? Sempre procure estar fazendo atividades físicas. Como eu já falei em programas anteriores, eu mesma amo estar em movimento, né? Então, eu sempre tô fazendo na minha academia. Agora, recentemente, quando eu posso, eu vou pro meu beach tênis. Então, é muito importante você se manter ativo. Mesmo que você não consiga frequentar um ambiente, né, físico, pega o YouTube na sua sala, coloque um cardio hit, um fit dance pra dançar. Tudo faz diferença, né, no seu dia. Já deixa você com o astral lá em cima. E isso muda realmente de fato, tá? Então, assim, são poucas dicas. Beba bastante água, se alimente bem, né? E evite o máximo, desvalorizar o seu tempo, porque o tempo ele é precioso, né, meninas? Então, faça dele a sua joia rara. E tenha também uma rede de apoio que é essencial para esse momento, né, Gabi? Exatamente. E assim, para você que tá começando com a internet, Ana também, acho que tá nesse caminho aí querendo, uma dica que eu deixo para vocês, que eu conquistei isso durante a minha terapia, consegui enxergar, na verdade, que é não ler os comentários. Não leia comentários, porque você vai ver muita coisa que você não quer ler. Infelizmente, hoje a rede social tá aí ampla para todo mundo e muitas pessoas falam o que querem falar e acham que a gente tem que ouvir. É verdade, é verdade. E assim, então uma dica que eu deixo pra você, não leia os comentários, é o que eu faço. É bem difícil estar lendo os comentários, exceto quando é um vídeo assim que a gente posta, que a gente vê que são realmente os meus seguidores, mas quando é vídeos que viralizam, que muita gente também que não te conhece, da sua bolha. Sim, foge do controle, entende? Então assim, pra você que tá começando também, tenham muito cuidado com isso, porque a gente acaba lendo muitos comentários que vai nos abalar psicologicamente falando. E assim, esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que você precisa se cuidar, porque a ansiedade gera depressão, gera surto pós-traumático e entre outros assuntos. Mas eu tenho fé que você vai se curar se você passa por isso. Eu tenho fé também que um dia eu terei falar assim, ó, meu Deus, hoje eu não tenho mais ansiedade, porque hoje eu me cuido muito pra isso. Eu tenho muita fé em Deus que Ele vai tirar isso de mim 100%. Mas nosso programa chegou ao fim, infelizmente. Já? Tão rápido assim? Passa muito rápido, né? Quando o assunto vai fluindo. Eu quero deixar uma última dicasinha. Todo mundo deu dicas aqui, eu quero dar também. Então, gente, não achem que precisa enfrentar isso sozinha. Sim. Sabe? Ter uma rede de apoio, como o Luma falou, é essencial. E quando você precisar de um colo, tipo, literalmente um colo mesmo. Não, hoje eu quero ser abraçada a tarde toda, a chorar com alguém assim, ó, meu colino. Faça isso. É muito bom. Verdade. É muito bom, porque a gente sente que a gente tá sendo cuidada, sabe? Que E tira também um peso assim das costas, né? Exatamente, mas bora lá. E é isso, te esperamos aqui quinta-feira que vem às 10h30. Durante a semana iremos divulgar qual será o próximo tema. Ou vocês querem falar já hoje? Não. Na próxima semana. Vamos deixar esse suspense aí pro pessoal. Espero que vocês tenham se identificado com o programa de hoje. E até a próxima quinta-feira. Tchau, galera. Tchau, gente. Roda a vinheta, Cássia.